Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio Linguístico. Começando hoje, nos próximos 4 episódios, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento profissional para professores de inglês. E para este primeiro episódio, nós vamos conversar com Sérgio Pantoja, que ele tem a certificação mais alta de Cambridge para professores de inglês, que seria o Delta. Ele, além de ter os 3 módulos do Delta, ele é tutor do módulo 1 do exame. Então, para começar, Sérgio, a primeira pergunta é: você vai falar um pouquinho para a gente sobre o que seria exatamente o Delta, como é que ele funciona? Claro, o Delta na verdade é um diploma, né? Na Inglaterra ele tem nível 7, que é comparado ao mestrado. Ele não é um mestrado, tem essa... O pessoal às vezes faz uma associação que o Delta é um mestrado. Ele tem um grau de equivalência ao mestrado, tem um nível de complexidade com o mestrado. Quem completa os 3 módulos do Delta ganha um total de 60 créditos, que podem depois ser utilizados na hora de fazer o mestrado. E eu diria que a diferença maior entre o Delta e os outros, por exemplo, certificados como o Celta e o iCelt, que já não existe mais, é o grau de exigência que você vai ter na hora de fazer ele e a complexidade. Talvez é interessante também adicionar que até, se eu não me engano, 1988, existiam 2 certificados, né? O de TEFL, que era um certificado focado em professores nativos de inglês, e o DOT, que era um diploma para não native speakers. E a partir de 1988, a Royal Society of Arts decidiu criar o Delta, que serve para os dois, tanto para professores nativos como para professores não nativos. Ô Sérgio, e como que surgiu o seu interesse pelo Delta? Se quiser colocar até como que você descobriu sobre o Delta também, conta um pouco pra gente. Eu não sei se você lembra disso, mas você tem uma parcela de culpa, Ivan. De novo? No meu... Pô, É. Sou culpado de tudo. Eu acho que isso aí foi lá no início dos anos 2000. A gente estava tendo... Eu já mencionei aqui que o Ivan foi meu professor de inglês, né? Um dos meus professores de inglês. E eu lembro de você ter colocado isso Um dia você estava dando uma aula e você decidiu explicar pra gente como funcionava a parte de certificação. E eu me lembro que você dividiu a luz em 2 partes. Na primeira parte você colocou certificados com foco linguístico, né? Tipo, na época eles eram chamados de IFC, CAECP, agora os certificados mudaram de nome, a nomenclatura. E na outra parte da lousa você colocou certificados que tinham foco na parte de ensino. Celta, iCelt e o Delta. E aí foi meu primeiro contato com essa ideia de Delta. Falei, uau, que interessante, né? Então eu posso... Até então, eu nem sabia que eu poderia me qualificar não só na parte linguística, mas também na parte pedagógica. Foi aí que eu descobri que eu poderia fazer os dois, né? E que eu tinha que fazer os dois. Eu tinha que ficar bom tanto na parte da língua, de saber mais sobre a língua, de usar a língua de uma forma proficiente, como também de desenvolver a parte pedagógica. Então esse foi o meu primeiro contato com a ideia de Delta. Isso foi lá para os anos 2000 e depois, acho que mais ou menos 2013, logo que eu voltei dos Estados Unidos, 2011, eu comecei a amadurecer a ideia de começar a fazer o Delta. Mas isso foi realmente começar no ano de 2016. Mas eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre a minha experiência. Mas foi aí que começou. É bom saber que tem um dedo meu aí, porque eu não sabia dessa história, não. Tem sim. E Sérgio, como é que você ter tirado esses 3 módulos do Delta, como é que isso acabou impactando na sua vida profissional? Quais são os resultados que você conseguiu com o Delta? Impactou bastante em diversos aspectos. Acredito que depois a gente vai falar um pouco mais de cada um dos módulos, mas se você pensar, por exemplo, na forma que o Delta é organizado, assim, de uma forma geral, você tem a oportunidade de focar na parte teórica, porque você vai fazer uma prova focada nisso, depois você vai ter a oportunidade de realmente planejar suas aulas, estudar, escrever o que a gente chama de LSA, né, que são basicamente papers com foco naquilo que você vai ensinar. Então você tem a oportunidade de pesquisar, de ler bastante, preparar sua aula, receber feedback. E por último, você tem a oportunidade de preparar um curso do zero, né, usando critérios que você vai ser depois usado para ser avaliado. Então eu acho que, considerando os 3 módulos, ele tem uma abrangência muito grande. Então ele vai da parte teórica para a parte prática, depois para a parte que você tem que realmente criar um curso usando todo esse conhecimento que você adquiriu. Eu acho que, assim, de forma resumida, o impacto que o Delta teve na minha carreira foi de me deixar mais reflexivo do que eu ainda era. A oportunidade de pesquisar sobre coisas que eu tenho, né, um interesse bastante grande na área de IoT. E de poder também dar as minhas aulas e receber feedback, porque eu acho assim,
Até mais ou menos 2015, eu tava me sentindo um pouco, sabe assim, quando você sente que você precisa de alguém pra te dar uma guia, pra te mostrar certos aspectos dos que você precisa ainda desenvolver. Então eu acho que ele me ajudou bastante na parte de ser mais reflexivo do que eu ainda já era e receber esse feedback pra eu saber o que eu precisava melhorar. Sérgio, e como que você se preparou para o Delta? Quais os requisitos que uma pessoa tem que ter em mente quando vai enfrentar um teste, um curso, na verdade, desse tamanho? Tá. Cambridge tem o que eles chamam de Teaching Framework. Então isso aí todo mundo pode acessar. Se o pessoal googar lá, Cambridge Teaching Framework, eles vão encontrar um framework que Cambridge disponibiliza que mostra assim, diferentes graus de desenvolvimento na carreira do professor, né? Então o que o Delta faz é tirar você, por exemplo, do nível de proficiente. Então, para você poder fazer um Delta, você tem que estar no nível que Cambridge chama de nível de proficiência em teaching. Então, você precisa ser um professor experiente. E aí, cabe, eu acho que, falar um pouquinho o que eles querem dizer por experiência nesse contexto. Então, assim, quando eles falam que para você poder fazer o Delta, você tem que ter uma qualificação inicial, você tem que ser um professor experiente, o que eles estão querendo dizer você tem que ter experiência em diversos contextos, no sentido de ter ensinado diversos níveis, ter tido a oportunidade de ensinar, por exemplo, inglês geral, sei lá, business English, inglês para exame, ter ensinado young learners, ter a oportunidade, por exemplo, de ter... Eu falei de nível, falei da parte de diferentes contextos, ter a oportunidade, por exemplo, de ter trabalhado com diversos públicos de diversas idades, por exemplo, crianças, adultos. Então, assim, isso é o que eles querem dizer para um professor que tem um grau de experiência, né, bom para poder realmente conseguir lidar com as demandas que o Delta vai ter. E a qualificação inicial, quando eu falo uma qualificação inicial, não necessariamente você precisa ter um CELTA. Você tem que ter uma... É ideal que... Na verdade, eles falam que é ideal que você tenha uma qualificação inicial. Só que quem vai avaliar, caso por caso, vai ser o Delta Tutor, né? Que vai avaliar seu caso e ver se realmente você pode fazer o curso ou não. No meu caso, eu tinha uma qualificação inicial, que eu tinha feito um TESOL course nos Estados Unidos. É até legal mencionar, porque eu não tenho o CELTA, não fiz o CELTA, fui direto para o Delta, mas eu já tinha essa qualificação inicial com relação a teaching. E também, né, já dava aula... quase 10, não, mais 15 anos, né? Eu comecei a dar aula em 2002, fui fazer o exame em 2016, então assim, já dava aula há 15 anos. Então, eu tinha o que era necessário para poder começar o curso. Agora, o que eu fiz como preparação foi 1 ano antes de eu começar o meu módulo 1. Acho que eu li tudo que eu consegui achar na internet. Blogs de pessoas que fizeram o Delta, estavam compartilhando a experiência, para que a hora que eu começasse eu sabesse exatamente onde eu estava entrando, né? Eu acho que isso é importante. A hora que você vai começar a fazer um Delta, você tem que saber exatamente onde você está entrando. E onde você está pisando, porque não é uma coisa simples. Não. É uma empreitada forte. Sim, e não só no aspecto de tempo, né, do que vai demandar de você de tempo para você poder fazer toda a leitura, de fazer tudo que você tem que fazer com relação ao planejamento de aula, estudos, mas também a parte financeira, né? Eu acho que você tem que... Sim. Eu tive que me preparar financeiramente para poder, né, pagar, porque ele não é... Quando você considera os 3 módulos, é um investimento considerável. Você acha que... Quantas horas você acha que você investiu por dia ou por semana para conseguir, por exemplo, o módulo 1? Módulo 1? Algo em torno de 12 horas por semana de estudo. 12 horas por semana. Umas 12 horas por semana. Ou seja, tem que tem que pensar muito no financeiro e também na disponibilidade de horas, né? Eu lembro que uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante é como eu li muito antes de começar, então eu sabia que eu ia precisar algo em torno de 8 a 15 horas. Eu acabei utilizando umas 12. E naquela época, na quarta-feira, eu não dava aula. Eu tinha quarta-feira toda livre. Então, assim, eu consegui organizar a minha rotina naquela época para que eu ficasse com a quarta-feira toda livre. E aí, o que eu fazia na quarta-feira? Na quarta-feira eu estudava. A minha quarta-feira era pro Delta. E depois aí eu conseguia, né, distribuir durante a semana, mas eu tinha um dia que eu focava completamente no exame. E aproveitando esse gancho, Sérgio, falando do módulo 1, né? Uhum. O que você realmente estuda no módulo 1 e que dicas você poderia dar para aqueles professores que estão interessados em cursar o módulo 1? Tá.
O módulo 1 é um exame, né? Então, assim, em teoria, você nem precisa fazer um curso preparatório, assim. Teoricamente, você pode ir lá, pagar e fazer o exame. Não aconselho, não recomendo, acho uma ideia, não acho que seria uma boa ideia, mas há essa possibilidade. Eu fiz um curso preparatório na época com a International House de Londres e eles me enviavam todo o material que eu tinha que ler, eu lia, fazia as tarefas, enviava, tinha deadline para tudo e recebia feedback. O que você vai estudar no módulo 1, basicamente, é toda a parte teórica com relação ao IoT. Então, você vai estudar, por exemplo, você tem que estar muito bom na parte de análise de língua, né? Parte da análise linguística, parte de fonologia, gramática, vocabulário. Você tem que ser muito bom em conseguir analisar a language. Também tem a história do ensino de língua inglesa, então tem que estar super acostumado com diversas abordagens, desde do Grammar Translation até o que a gente tem hoje de mais recente, por exemplo, como Dogma e Lexical Approach. Você tem que também estar bastante familiarizado com a parte de Classroom Management. Então, assim, pensar que o módulo 1 ele é bem teórico, apesar que eles conseguem desenvolver certos tasks no exame, que conseguem alinhar bem essa questão da teoria com a prática. Então, às vezes eles colocam, por exemplo, uma situação que é típica de você encontrar na sala de aula. Para você poder responder aquela pergunta no exame, você tem que usar o seu conhecimento teórico em conjunto com o seu conhecimento prático. Então, assim, eu acho que eles conseguem balancear bem a questão do que você realmente, como você consegue aplicar todo esse conhecimento teórico numa situação de sala de aula. Mas é basicamente isso. Então, a parte de língua, a parte de abordagem, a parte de planejamento de aula, gerenciamento de aula. Seria basicamente isso que você tem que estudar para o módulo 1. E tem um syllabus também que você consegue, para quem, por exemplo, quer estudar sozinho, né? Não recomendo, mas há essa possibilidade. Você consegue ler o handbook do Delta e ver o que o syllabus vai exigir, né? Para você poder, sei lá, selecionar o que você precisa estudar. E o módulo 2? Qual que é a diferença? O que inclui o módulo 2? E você deu umas dicas aí do módulo 1. O que você poderia falar de dicas para o módulo 2? Enquanto o módulo 1 é um exame, o módulo 2 realmente você tem que estar matriculado num centro, porque você vai dar aulas, as suas aulas vão ser avaliadas, você vai receber feedback. Então, o módulo 2 ele tem um componente completamente prático, né? Vai ter a oportunidade de escolher o que você quer ensinar. Tem algumas opções, né? Dentro de skills e systems, do que você gostaria de dar aula. Você tem a oportunidade de estudar sobre aquilo, ler bastante, escrever um paper sobre aquilo antes de você começar a planejar a sua aula, né? E receber feedback do tutor, né? Durante esse processo. E depois, o que realmente conta é como você vai aplicar tudo aquilo que você teve a oportunidade de estudar, de ler, na sala de aula. Então, eu acho legal isso, que tem esse componente prático, né? Alguém vai realmente assistir sua aula, vai ver como que foi esse desenvolvimento do racional da coisa e te dá feedback. Então, embora o módulo 2 também tenha um aspecto teórico, né, que é a preparação pré-aula, o que realmente conta é como você vai, né, dar a sua aula e quantos alunos vão aprender e vão conseguir tirar daquilo, né? E depois de tudo isso, ainda tem o módulo 3, né, Sérgio? Poderia falar um pouquinho pra gente o que seria esse módulo 3 e também dar algumas dicas? Sim, depois tem o módulo 3. É legal mencionar que você não precisa. Você não tem que seguir a ordem, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Em teoria, eu posso começar do módulo 3, depois fazer o 2 ou 1, ou começar, por exemplo, do 1, depois fazer o 1 e o 3. Na minha experiência, ter feito o módulo 1, o 2 e o 3, né, seguido o que Cambridge recomenda, eu achei que fez bastante sentido, porque eu comecei com a parte teórica, depois fui para a parte prática, e aí tive a oportunidade de entrar no módulo 3, que é onde você vai basicamente criar um curso do zero. Esse curso tem que ter pelo menos 20 horas, e esse curso tem que ser baseado numa área de especialização. Então, tem várias áreas que Cambridge disponibiliza, que você pode escolher, dar aula para Young Learners, Business English, preparação para exame. E o specialism que eu escolhi foi Language Development for Teachers. Então, assim, né, um curso que ia ajudar professores a desenvolver a parte linguística. E nesse curso eu tive a oportunidade de criar um curso de nível C2, com um total de 20 horas. E aí você precisa... Todas as suas decisões pedagógicas com relação ao curso têm que ser justificadas. Então, por exemplo, o que você vai incluir em termos de conteúdo, como esse conteúdo vai ser ensinado, a sequência que esse conteúdo vai usar, qual abordagem você vai usar. Então, assim, para cada escolha que você fazer com relação ao seu curso, você tem que justificar usando a literatura, né? Então, basicamente isso, é criar um curso do zero, baseado numa área de especialização que você escolher. E depois você envia para Cambridge e eles falam...
se você passou ou não. Se você Simples precisa assim. fazer. Simples assim. Falando parece simples, né? É um pouquinho mais complexo que isso, mas falando parece. Falando parece parece simples. horrivelmente complexo, na verdade. E como pergunta final, Sérgio, muitas pessoas elas analisam a questão do valor, né? Que é um valor alto para fazer esse curso completo. Com a sua experiência hoje, você recomendaria esse curso? O que você acha na questão do investimento para os benefícios? Pessoalmente, eu achei que valeu bastante a pena pra mim, porque eu sabia exatamente, que nem eu falei naquela hora, né? Eu sabia exatamente onde eu tava entrando, o que eu queria, e eu queria passar por essa experiência, né? De fazer o exame, de dar aula, receber feedback, e criar um curso e receber feedback do curso que eu criei. Então, assim, tive surpresas, mas estava tudo dentro do esperado. Agora, eu acho assim, pra quem realmente quer fazer alguma coisa e tá sem tempo de se comprometer realmente e a pessoa às vezes ainda tá naquela fase da carreira em que eu tenho que dar um monte de... Porque assim, todo mundo passa por isso, né? Eu tive a minha fase também que eu tinha que dar 50 horas de aula por semana e aí com o tempo isso foi melhorando. Então acho assim, você tem que estar no momento certo da carreira para você poder fazer o Delta. Caso contrário, você não vai conseguir aproveitar o quanto o curso pode oferecer. E você tem que estar disposto também a colocar muitas das suas crenças e assumptions de lado, né? Porque tem muita coisa que você não vai concordar. E você tem que aceitar que dentro daquele sistema onde você está, né, que Cambridge criou, que vai te avaliar com aqueles critérios, você vai ter que fazer aquilo que é esperado. Então tem que também ter essa coisa de estar disposto a receber feedback dentro do sistema lá que Cambridge utiliza para te avaliar, né? Teve muita coisa, por exemplo, que eu durante o módulo 2, que é você avaliado pela sua aula, que eu não concordei, mas como eu já tinha aceitado fazer, né, e estava disposto a ser avaliado dentro daqueles critérios, então tá ok. Então você tem que ter humildade suficiente também para saber que não, né? Eu não concordo, mas eu vou fazer porque foi o que eu realmente quis fazer, né? Então eu tenho que aceitar. Vai do acordo, né? Tem que... Como qualquer, na verdade, mestrado, doutorado, às vezes você nem concorda muito com o que você... Com o ponto de vista do orientador, ou que você Sim. tem... Mas para você questionar aquilo, você tem que estudar aquilo, né? Tem como você Sim. crescer daquilo sem criticar uma teoria, sem entender muito bem a teoria. Né? Eu acho que uma coisa, Ivan, que o pessoal, assim, é chocante é o tempo que você vai gastar para preparar uma aula de Delta. Eu estava conversando com uma aluna ontem que está fazendo o módulo 2, ela falou que demorou 30 horas para ela preparar uma aula de Delta. Então, assim, do momento que ela começou a ler, né, sobre o que ela gostaria de ensinar, até ela escrever o paper dela e depois fazer o lesson plan para falar assim, não, tá tudo pronto, ela falou que foram 30 horas para uma aula. E aí o pessoal fala, mas isso não reflete o que acontece na realidade. Ninguém vai gastar 30 horas preparando uma aula. Mas aí que eu acho que realmente você tem que falar, tudo bem, mas dentro do contexto do curso, isso aí é um documento, né? O paper que você escrever vai servir como um documento para você ser avaliado. O seu lesson plan serve como um documento para você ser avaliado. Então, ele não reflete o que vai acontecer depois na realidade em sala de aula. Ninguém vai gastar... Se a gente tiver que gastar 30 horas para preparar uma aula, a gente ia dar quantas? 2 horas por semana, né? 2 horas por semana. Então, assim, realmente ele não reflete o que acontece. Mas dentro daquele sistema, então você vai ter que fazer, porque você vai ser avaliado usando aquilo como referência, né? Bom. Obrigado, Sérgio, pela entrevista. Muito bom Obrigado. saber um pouquinho mais sobre o Delta. Eu que agradeço.